Olá, pois é, chegou aquele momento, né? Meses e meses de trabalho, de pesquisa, de escrita, e agora tudo isso precisa caber numa única apresentação. A gente sabe que a pressão é grande, mas olha só, a boa notícia é que existe uma espécie de fórmula para transformar esse baita desafio em um sucesso. Vamos descobrir como. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que se apresenta um projeto tão grande, tão complexo, de um jeito claro e confiante, em míseros 20 minutos? Parece até missão impossível, né? Mas eu vou mostrar que tem um caminho sim. O segredo, na verdade, se resume a um processo que já foi testado e aprovado, dividido em 3 estágios bem claros. É como se fosse um mapa do tesouro para uma apresentação de impacto, e é justamente essa estrutura que a gente vai explorar agora. Então, vamos começar. A primeira etapa é sobre planejar e preparar. Pensa nisso como a fundação de uma casa. É aqui que a base do sucesso é construída, porque uma preparação bem feita é o que dá tranquilidade e confiança para brilhar lá na frente. E essa preparação se sustenta em 4 pilares. Primeiro, definir o tempo total que se tem. Segundo, adaptar todo o conteúdo para caber nesse tempo. Terceiro, e esse é crucial, sintetizar. A apresentação é sobre os pontos-chave, não é para copiar e colar parágrafos. E por último, o pilar que muda o jogo, ensaiar em voz alta. É assim que se domina o conteúdo e, principalmente, se constrói confiança de verdade. E aqui está o número que dita todas as regras do jogo. A maioria das apresentações de TCC, por exemplo, gira em torno de 10 a 20 minutos. Cada segundo vale ouro. Então, absolutamente todas as decisões, do que vai ser dito ao visual dos slides, precisam respeitar esse limite. Ok, com o planejamento encaminhado, a gente passa para a segunda etapa: estruturar e padronizar. Agora que já se sabe o que falar, o foco é organizar como falar. Ter um modelo, um padrão profissional facilita a vida de quem apresenta e, claro, de quem está assistindo e avaliando. E para garantir aquele visual consistente, profissional do começo ao fim, o segredo é começar pelo slide mestre. É lá que se define o padrão de fundo, de fontes, a numeração, tudo. Assim, a apresentação inteira mantém uma identidade visual coesa. E falando em estrutura, esse aqui é um fluxo narrativo que não tem erro. Começa com uma capa profissional, aí vem a introdução e os objetivos, a metodologia, os resultados e a discussão, que é o coração do trabalho. E fecha com a conclusão e as referências. Pode encarar como um roteiro seguro que garante que nenhum ponto essencial vai ficar de fora. Agora, uma dica de ouro, daquelas que é um detalhe pequeno, mas com um impacto gigante. Numerar os slides, menos a capa, naquele formato atual/total, tipo 5 de 15. Isso não só ajuda a pessoa que está apresentando a se guiar, mas também situar a banca no tempo. É um sinal claro de organização e profissionalismo. E chegamos à etapa final, conteúdo e design. Com o plano e a estrutura definidos, o foco agora é na clareza visual e em como tornar a mensagem realmente memorável. Bom, aqui está talvez o princípio mais importante de todos. Slides sobrecarregados, com textão, ninguém consegue ler. O ideal é o slide de alto impacto, com tópicos curtos, frases diretas. A gente precisa lembrar sempre, o slide é um apoio visual. A atenção da audiência tem que estar em quem fala, não no texto da tela. E claro, é para usar os recursos visuais a nosso favor. Eles não estão ali só para deixar o slide bonito. Gráficos, imagens, esquemas. A função deles é esclarecer dados complexos, é traduzir visualmente uma ideia e facilitar a compreensão. E para garantir essa clareza, aqui vão algumas regras de ouro do design. Priorize gráficos e esquemas sempre que puder. Use uma única fonte, bem simples, tipo Arial. Mantenha o fundo limpo, sem poluição visual. Alinhe o texto à esquerda, que facilita a leitura. E, acima de tudo, mantenha consistência nas cores e nos estilos do início ao fim. E agora um lembrete que é absolutamente essencial. A integridade acadêmica vale também para a apresentação. Usar informações ou imagens de outras fontes sem dar o devido crédito no próprio slide é considerado plágio. Citar as fontes corretamente não é uma escolha, é fundamental. Para finalizar, um toque simples, mas que faz toda a diferença. Nunca termine a apresentação deixando a tela do programa simplesmente apagar, ficar amador. A melhor coisa é finalizar com um slide limpo, de agradecimento. É um encerramento elegante que deixa uma ótima impressão final. E é isso. Assim a gente fecha o ciclo. Essa impressão final, bem-sucedida, é o resultado direto daquela fórmula de 3 estágios que acabamos de ver. Então, vamos só recapitular a fórmula para ficar bem gravado. Primeiro,
planejar o tempo e o conteúdo. Segundo, estruturar com um slide mestre e um fluxo bem definido. E terceiro, caprichar no design, sempre pensando no impacto, com menos texto e mais apelo visual. Simples, direto e muito eficaz. E, para terminar, fica uma pergunta final para reflexão. Depois de seguir todas as regras e técnicas, qual é a única mensagem principal, a ideia central, que a audiência precisa levar para casa depois de assistir? Ter essa resposta na ponta da língua é o que, no fim das contas, transforma uma boa apresentação em uma apresentação inesquecível.